Eu sou o Maxon, hoje eu vou falar sobre The Mortuary Assistant, um dos jogos de terror mais curiosos, diferentes dos últimos anos, saído da mente mórbida, tétrica, de um único desenvolvedor, Brian Clark, que assina como Darkstone Digital, e distribuído pela Dread XP, se mostrado cada vez mais uma distribuidora 100% focada em terror, mesmo quando faz visual novel, mesmo quando faz date simulator, tem muita coisa macabra ali no meio. São responsáveis pelo Dread X Collection, que já está na 5ª edição, gosto bastante, joguei alguns deles, não joguei vários, deve ter mais do que 5 até. E eles distribuem essa desgraceira que é o The Mortuary Assistant, e como o próprio nome diz, você é um agente funerário, uma agente funerária, Rebecca, que viu uma oportunidade de trabalho, uma grande oportunidade de trabalhar no Riverfields Mortuary. É muito engraçado, né, como lá nos Estados Unidos eles têm uma relação muito diferente com essas casas que preparam os cadáveres para o funeral, para o enterro. Né? Bem diferente. Lá é um negócio de família mesmo, muitas vezes herdado de geração para geração. E você vê um pouco disso aqui. O seu empregador Raymond te dá essa oportunidade ali numa noite, do tipo, Rebecca, ela tá ali em casa conversando com a amiga. Rebecca, vem pra cá, preciso de você. A pessoa responsável não pôde comparecer, então é essa oportunidade, não sei o quê. E aí ela se vê ali presa, não só, eu digo presa porque a partir de um determinado momento você percebe que não consegue sair de lá, e eu vou tentar ser o mais superficial possível para não estragar surpresas, porque esse jogo tem sim uma narrativa, tem sim um desenvolvimento de enredo em cima da Rebecca, em cima desse lugar, em cima do Raymond, do empregador dela, do dono do lugar, do passado da Rebecca em sentido da relação dela com a avó, a gente vê ela no começo do jogo conversando com a avó, a relação dela com o pai, o que aconteceu com o pai dela, e o passado extremamente nebuloso, obscuro, sombrio da Rebecca, que basicamente é um jogo um tanto quanto sistemático no que diz respeito ao que você precisa fazer. Então, quando você está ali lidando com os primeiros cadáveres que o Raymond te ensina e te instrui, você descobre que, na real, existem entidades demoníacas atuando ali naquele lugar. Por isso mesmo que você se vê presa ali, você não consegue sair. Evidentemente que a primeira reação dela é querer cair fora de lá, mas é tarde demais. Então você precisa identificar o demônio, identificar em qual dos 3 cadáveres esse demônio está, e queimar no incinerador. Você tem um tempo para isso, madrugada adentro, as incidências sobrenaturais vão se intensificando até o ponto que a própria Rebecca se torna possuída, que seria o game over do jogo. Então é uma dinâmica que funciona muitíssimo bem, e eu disse que o jogo é bem burocrático, pragmático, porque é isso, você precisa fazer etapas, você precisa tirar o cadáver da gaveta, é tudo extremamente mórbido, porque o gráfico ele entrega, apesar de ser um jogo de um único desenvolvedor, o gráfico entrega muito. Você tira o corpo da gaveta, coloca ali na maca, leva para a sala de preparo. A agência funerária é bem pequenininha. E ali você tem uma série de coisas para fazer. Você tem que identificar no cadáver marcas, anotar ali num prontuário, numa pranchetinha. Depois passar essas informações para o computador. Bom dizer, esse jogo se passa no final dos anos 90, então não tem grandes tecnologias, tipo celular ou alguma coisa que ela poderia usar para pedir ajuda ou socorro, sei lá. E é muito importante essa primeira etapa de identificar essas marcas no cadáver, uma escara, uns arranhões, umas espécies de brotoejas, assim, uma coisa um tanto quanto grotesca. E aí depois disso tem todo o processo de você coletar uma série de itens nessa agência funerária para você poder quebrar parte da mandíbula para costurar e a boca ficar fechada. Depois você tem que colocar ali uma certa cola nos olhos para eles ficarem fechados também. Todo o processo de embalsamamento com todas as substâncias químicas que você coloca numa máquina e os tubos que você faz um corte ali na região da jugular com fórceps você deixa aberto. Então é tudo muito mórbido. Isso tudo é extremamente grotesco, extremamente macabro, pode causar um impacto tremendo, de verdade. E no meio disso tudo, incidências demoníacas acontecendo, uma luz que apaga e crescente. Um telefone que toca, você atende, é uma mensagem, às vezes uma mensagem sua para você mesmo, extremamente macabra. E aí eu preciso destacar a Melissa Medina, que é a dubladora da Rebecca, uma dubladora veterana de videogame, e ela entrega uma excelente dublagem, que é um problema sério de jogo de terror indie. Uma dublagem compromete tudo.
E aqui entrega bem, e as vozes demoníacas ali que vão surgindo de tempos em tempos, e aí como a coisa escalona. Eu digo que a agência funerária é pequena, mas o jogo não é só isso. Então a cada turno, porque são esses 3 cadáveres que você precisa cuidar, tirar as substâncias de dentro, depois você limpa o rosto e você tem que prestar muita atenção. E quando você coloca uma substância específica, porque o Raymond ele lida com essas entidades há tempos, dá a entender. Ele tem até um altar lá para isso, com umas espécies de brasões que você precisa saber usar e colocar em um emblema maior para poder posicionar em cima do cadáver antes de queimar. Tem uma etapa de coisas, assim. Inclusive, um banco de dados no computador que existe lá, que você precisa acessar depois de encontrar uma senha. Ler atentamente tudo aquilo enquanto as coisas vão acontecendo. Existem diferentes entidades que atuam, e algo que atenua o momento a longo prazo, médio e longo prazo, é que às vezes as coisas se repetem. As incidências sobrenaturais são aleatórias e às vezes se repete e isso atenua. Mas o próprio desenvolvedor, Brian Clark, já anunciou que vai colocar cada vez mais incidências aleatórias e cada vez mais assustadoras, então é um jogo que eu me vejo preso ali. Eu fiz 2 dos 5 finais, não é fácil você conseguir identificar qual é o cadáver onde a entidade demoníaca tá, que você precisa aprisionar ele ali. É bem assustador o que acontece, faz um excelente uso do jumpscare, que é algo bastante malfadado, né? Famigerado, o jumpscare eu acho que quando bem utilizado é excelente, funciona muitíssimo bem. Teve ali um momento que eu tava com a maca passando por um corredor e eu fui simplesmente arrastado assim pelo chão, fiquei... Cara, surte efeito, funciona. Por isso que eu digo uma certa parcimônia para se aproximar desse jogo, caso esse tipo de coisa cause impacto em você. E aí quando vai pro pessoal da Rebecca, e de repente ela passa a ouvir o pai dela chamando, a avó dela chamando, e ela se vê envolta em um outro ambiente, não a agência funerária, você vai descobrindo mais dela daí, e mais do Raymond, e mais daquele lugar em si. O negócio fica muito macabro, muito macabro. Você vai acionando gatilhos que te levam a entender mais da personagem, mais da agência funerária, e por que esse lugar é assim, por que é necessário fazer esse tipo de coisa. Mas é um jogo bem impactante, assim. Aqui aplaudindo de pé, Brian Clark, por você ter entregue essa baita experiência de terror, extremamente original, extremamente diferente, nunca vi nada semelhante. Mas é isso aí, vamos conversar sobre The Mortuary Assistant. Valeu, tchau!